Há alguns anos são realizadas diversas ações de restauro na Catedral. E em maio de 2021, iniciaram-se as obras na Torre Sul do templo. Convidamos vocês a conhecerem um pouco mais esse patrimônio da nossa cidade. A Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula é um bem significativo para a cidade de Pelotas e, devido à sua importância, foi reconhecida como um patrimônio brasileiro em 2018 pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e anteriormente, em 2011, pelo Estado do Rio Grande do Sul. Junto aos trabalhos de restauro, são desenvolvidas atividades de educação patrimonial que visam conhecer e compreender como os diferentes grupos sociais entendem os patrimônios, a fim de buscar o reconhecimento, a valorização e a preservação desses bens. Para nós, para mim em particular, que sou museólogo, é muito importante esse trabalho que a gente está desenvolvendo dentro da Catedral, trazendo essa perspectiva, esse outro olhar para as pessoas, né, de conhecimento, de pertencimento histórico, cultural. Olá, meu nome é Elisa, faço parte da equipe de Educação Patrimonial do projeto de restauro da Torre Sul da Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, em Pelotas. A Catedral é um patrimônio cultural da nossa cidade e é sobre ela que iremos falar. Para começar, vocês sabem o que é educação patrimonial e patrimônio cultural? Vamos falar um pouco sobre esses assuntos? Durante a execução de um projeto com bens patrimoniais culturais, a educação patrimonial é fundamental, pois é através dela que conhecemos as relações que as diferentes pessoas têm com esses bens, que podem ser materiais e imateriais, mas sobre isso falaremos mais adiante. Em primeiro lugar, o que precisamos entender é que a troca de informações e conhecimentos sobre as histórias das pessoas com os bens patrimoniais nos ajudam a compreender que existem diferentes experiências sobre a valorização do que se quer preservar dentro de sua comunidade. A educação patrimonial, que consta dentro do projeto do restauro, ela auxilia enormemente para que as pessoas possam se apropriar do conhecimento da maravilha que é a nossa catedral. Preservar este patrimônio significa preservar também a memória de nossa cidade, das pessoas, né, que aqui viveram. E claro que o restauro propiciou esse despertar ainda maior da importância desse bem, pois as pessoas se sentem parte. Pelos ritos realizados aqui, pelas experiências, pelos casamentos aqui realizados. Quer dizer, todos, de algum modo, direto ou indiretamente, estão implicados na história de nossa catedral. Daí a importância também de nós zelarmos por esse bem. Entre os grupos que fazem parte das ações de educação patrimonial estão as escolas de ensino fundamental e médio. A participação da comunidade escolar nessas atividades é muito importante, pois estudantes e professores atuam como multiplicadores de conhecimento sobre os patrimônios com seus familiares e amigos. Olá, eu sou a Ingrid, eu sou a diretora da Escola Fundamental São Benedito e eu vou falar um pouquinho sobre como foi participar da educação patrimonial. A nossa escola participa do projeto desde 2019, quando as nossas alunas do 5º ano acompanharam em uma visita guiada, acompanharam o projeto de restauro das portas. E em 2019, as alunas também participaram presencialmente. Elas tiveram um contato totalmente diferenciado com a nossa catedral, podendo perceber detalhes históricos que elas não conheciam e assim compreendendo mais a história da nossa cidade e a história da catedral. A visita guiada complementou todo um trabalho que já vinha sendo desenvolvido com elas em sala de aula e depois, para finalizar, elas tiveram a oportunidade de externar os aprendizados em formato de textos e desenhos, projetando a visão delas na ligação entre a catedral e a educação patrimonial. Agora, em 2021, o Instituto São Benedito vai continuar participando da educação patrimonial. As meninas vão acompanhar tudo de forma virtual. Dessa vez elas vão acompanhar o restauro da Torre Sul. E lá na escola já está todo mundo bem ansioso pela retomada dessas atividades, com todo o projeto da educação patrimonial. A participação e o acolhimento das escolas, sobretudo,
e das pessoas que também são transeuntes e vêm assim e acolhem essa oportunidade de conhecer mais a catedral, expressa o valor do bem, que é a catedral, e a necessidade que nós temos, por outro lado, de fazer conhecer esse bem à comunidade. Creio que é um dos elementos também, para mim pessoalmente, importantíssimos de nós, juntamente com a restauração, darmos a conhecer a catedral à nossa cidade. E o feedback que é trazido das pessoas, né? Quando visitam, retornam, trazem parentes, trazem avó, pessoas que só passavam na frente e nunca tinham entrado, achavam que tinha que entrar aqui só para rezar ou para pedir uma bênção, né? Então eles entram aqui com outro olhar e saem daqui muito felizes, e para nós também é uma felicidade enorme poder estar contribuindo com a cidade nesse sentido de trazer o pelotense para dentro da catedral e trazendo eles para essa visão de pertencimento cultural. Não só propriamente pelo caráter religioso, mas sobretudo pelo aspecto assim, artístico, cultural. É um espaço demandado, Isso também fez com que a paróquia se organizasse para que esse bem ficasse aberto o dia todo para ser visitado. Quando estamos pensando sobre patrimônio, conseguimos compreender que as memórias do passado são acionadas através do patrimônio no presente. Então, o que seria patrimônio cultural? É só aquilo que é belo, grandioso, monumental, antigo, material, ou é muito mais do que isso? Sim, é muito mais que isso. Patrimônio cultural são todos aqueles bens que são importantes para uma comunidade, sejam eles artísticos, religiosos, históricos, arquitetônicos, arqueológicos, ambientais, documentais, entre outros. Não é todo mundo, né, que faz esse tipo de coisa assim. Tem que amar de verdade o que está fazendo. E eu penso, quando a gente já fez vários trabalhos, fizemos um castelo, né, a gente está sempre cuidando, né, na verdade no tesouro que a gente tem, que é o que deixaram para nós aqui, que não levaram, né. Isso quer dizer que eles podem ser de natureza material ou imaterial e reconhecidos de forma individual ou em conjunto. Agora vamos entender a diferença entre patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Hoje no Brasil existem duas formas de identificar o patrimônio. Ele pode ser de natureza material e imaterial. Para iniciar essa conversa, é fundamental salientar que foi a Constituição Federal de 1988 que ampliou a noção de patrimônio cultural, ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Para além do tombamento, que já era reconhecido, a Constituição estabeleceu outras formas de preservação de bens, o registro e o inventário. Vamos falar a seguir sobre quais podem ser esses bens materiais e imateriais. Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares, como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. A forma de reconhecimento e proteção desses patrimônios ocorre por meio de registros e inventários, que são conjuntos de medidas para garantir a identificação e a perpetuação do patrimônio cultural imaterial. Vocês sabiam que em Pelotas temos um exemplo de patrimônio imaterial? As tradições doceiras da região de Pelotas e da antiga Pelotas, Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo e Turuçu, foram reconhecidas como Patrimônio Cultural do Brasil em 2018. O registro das tradições doceiras tem por finalidade reconhecer e valorizar esses bens de natureza imaterial em seu processo de transformação no tempo. Durante o processo de pesquisa sobre a tradição doceira, ficou evidente que todo patrimônio deve ser pensado com diferentes grupos. Para o registro dos doces, por exemplo, foi identificada em especial a presença das mulheres, a presença negra e também a presença de imigrantes das colônias pelotenses, ou seja, a tradição doceira
vai além da cultura portuguesa dos doces. Foram considerados para o registro desse patrimônio a forma de fazer os doces, o conhecimento das receitas passadas de geração em geração, as pessoas que fazem os doces, bem como os locais de produção, sejam eles no espaço rural ou urbano. Esse conjunto de elementos é próprio da nossa região, faz parte da nossa cultura e é um importante aspecto de identidade cultural local. Por isso, foi feito o reconhecimento patrimonial. Já os bens culturais de natureza material podem ser imóveis, aqueles que estão fixos num lugar, como as cidades históricas, os sítios arqueológicos e paisagísticos, e os bens individuais, como prédios e edificações. Ou móveis, aqueles que podem ser movimentados, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Eu estou aqui orientando um trabalho bem importante da nossa aluna, Bruna Gentil, que está fazendo seu trabalho de conclusão de curso sobre um livro da Catedral, é o livro de registro de atividades e que começa em 1824. É um instrumento de pesquisa muito importante, tem informações que são super valiosas para a cidade, tanto sobre outros órgãos aqui da cidade, a Beneficência, a Santa Casa, fala sobre a questão da fundação de Pelotas, desde quando ela desmembrou de Rio Grande. Então, cuidar desse livro, conservar esse livro é muito importante para a cidade. Para o patrimônio material, o instrumento de reconhecimento e proteção mais conhecido é o tombamento, que pode ser feito pelo município, pelo estado ou pelo país. Seu objetivo é impedir a destruição ou mutilação dos bens patrimoniais, procurando mantê-los preservados. Bom, para mim é muito importante esse trabalho na questão deste objeto em si, da catedral, né? Porque ele é muito relevante, tendo em vista que foram artistas, não só por terem sido artistas europeus, né? Mas pela qualidade técnica que eles tinham de execução das pinturas, né? E ficou um grande legado para a cidade. E o que tudo isso tem a ver com a catedral? A Catedral Metropolitana São Francisco de Paula é um bem importante para o município de Pelotas e para a região. E por isso foi reconhecida como Patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul em 2011 pelo IFAI e do Brasil em 2018 pelo IFAM. A cidade, aliás, tem um carinho muito grande pela catedral e quanto mais nós publicarmos isso, mais a cidade também vai se sentir parte dessa obra que é a catedral. Então, creio que preservar a catedral significa preservar também a memória e a história de nossa cidade. Eu acho que daqui para frente o caminho é esse, a gente ajudar a cuidar o que a gente tem de mais importante, que é o patrimônio que a gente tem, né? O que a gente vai deixar aqui, não o que a gente vai levar. E restaurar um objeto desses é muito, muito, muito significativo, né? Porque a gente tem que pensar como é que eles faziam, como é que eram as técnicas. Então tu tem que fazer uma analogia de tudo, né? De textura, de cor, de traçado, para deixar o mais próximo possível, mais verídico do que eles fizeram. A catedral foi tombada pelo IFAM como parte do conjunto histórico de Pelotas, formado pelos seguintes bens: as praças José Bonifácio, Coronel Pedro Osório e Piratinino de Almeida, além da Cipriano Barcelos, o Teatro 7 de Abril, o Grande Hotel, a Biblioteca Pública Pelotense, o Paço Municipal, o Mercado Municipal, as casas número 2 e número 6, a Secretaria de Finanças, a Fonte das Nereidas, o Largo do Mercado, o Beco das Artes, o Beco dos Doces e das Frutas, o Parque Dom Antônio Zátera, a Charqueada São João e a Chácara da Baronesa. Para Pelotas também, para a cidade em si, todo e qualquer patrimônio, todo e qualquer prédio que existe, seja público ou privado,
é uma relíquia, é um grande legado, porque hoje em dia nós não temos mais pessoal que execute esses trabalhos. Devemos lembrar que patrimônio cultural, em todas as suas manifestações, deve ser pensado como uma maneira para que as pessoas e os coletivos possam fazer a leitura do mundo que os cerca, levando à valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural. E tem pessoas que não entram num prédio que seja público porque acham que eles não podem chegar ali, que não é coerente com a classe social, com a religião deles, com qualquer característica que venha. Só que patrimônio é para todos. Isso está dentro de um movimento que partiu do Padre Luiz, preocupado com essa questão patrimonial. Ele nos procurou no curso, demandando esse tipo de trabalho, e desde então, isso já tem acho que alguns anos, vários alunos são direcionados, quando eles vão fazer o trabalho de curso, eles podem fazer com algum objeto da catedral. O trabalho da Bruna é um, mas já teve outros anteriores. Então é uma aproximação da universidade com o patrimônio da cidade, com o patrimônio da catedral, o que é bem interessante. E para os alunos é fantástico, é uma experiência extraordinária ter contato com objetos desse valor histórico e importância. Por isso, devemos trabalhar com os diferentes entendimentos que os grupos têm em relação a um bem patrimonial, assim como construir conjuntamente, dentro das possibilidades que os trabalhos nos apresentam, as ações de educação e seus resultados para a preservação desse patrimônio. Nesse caso, a Catedral São Francisco de Paula e especificamente a Torre Sul, que é o foco destas atividades dentro do projeto de restauro. Depois dessa apresentação, vamos pensar: a catedral é um patrimônio de todos? Como parte desse processo de conhecimento, no próximo bloco vamos visitar de forma virtual a catedral. O museólogo Everton nos conduzirá pelo templo até a Torre Sul, contando a sua história e suas curiosidades.